Boa noite você que está aqui no YouTube, chegando agora. O microfone estava silenciado, mas você que está aqui, fique ligado que agora a gente vai começar uma aula muito importante, tá? Vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Arthur Menezes, sou professor de Biologia, sou funcionário público do governo do estado de Pernambuco e estou aqui ajudando você que busca a aprovação num concurso para ter o tão sonhado emprego público e ocupar, obviamente, uma função estável através de concurso público. Você sabe que para chegar a o exercício efetivo numa instituição pública, você precisa passar por um concurso público. E muita gente, às vezes, tem o conhecimento, muitas vezes as pessoas elas sabem, entendem o conteúdo, sabem de biologia, de ciências, de química, de física, mas acabam pecando numa parte crucial que é a estratégia. Gente, concurso também é estratégia, viu? Concurso também é estratégia. Então, você que está pelo YouTube, quem ainda não conhece, o GD Cursos Edu, entra lá no Instagram, GD Concursos Edu, e você vai conhecer essa equipe massa. A gente também tem preparatório para quem está fazendo os conhecimentos gerais para professor. A gente também tem preparatório para nível médio, professor de matemática e de português ali dando a ajuda que você precisa para aprovar no concurso. Eu sempre digo para os meus alunos, viu? Concurso não é só conhecimento. Concurso não é só saber o conteúdo, nem tampouco saber entender o conteúdo. Concurso é saber aplicar o conteúdo e ter também um pouco de expertise, de experiência estratégica, tá? Então, para quem está fazendo aí concurso, sabe que estratégia conta muito. No tempo da prova, estratégia na hora de responder questões que você não lembra do conteúdo, tudo isso aí é estratégia. E o treino é responder questões. Por isso, nessa noite, a gente vai priorizar a resolução de algumas questões em áreas de grande importância para as ciências. Eu sou professor de biologia, mas faço concursos aí da área de ciências. E a gente sabe que professor de ciências, ele tem que ensinar física, química e biologia. Ele tem que entender um pouco de cada um. Até porque o ensino fundamental, ele é focado nessas três áreas. Porque quando a gente fala professor de ciências, deveria se falar professor de ciências naturais, física, química e biologia. Tá bom? Então, nessa noite a gente vai passear um pouco pelos editais de ciências. E você aí, que está assistindo pelo YouTube, a gente está formando uma turma para o nosso curso intensivo de professor de ciências. Por isso que eu peço a você que entre em contato aí pelo Instagram, fala comigo também pelo Instagram, que você vai ter uma explicação de como a gente faz, como funciona o nosso curso. Quem já é aluno do GD sabe mais ou menos como funciona, né? E é a sua vez de conseguir a tão sonhada vaga pública, a vaga como professor do ensino público, professor nível 2 do ensino público, tá? Vamos embora para essa aula de professor de ciências. Primeiro, a gente precisa conhecer quais são os conteúdos básicos de um concurso de professor de ciências na parte específica. Gente, pouca gente se atenta, mas por mais que biologia muitas vezes compreenda cerca de 50%, 60% ou até 70% de certas provas para professor de ciências. Teve uma prova aqui na região, na cidade de Lagoa do Carro, que biologia era 90% da prova de professor de ciências. Mas a gente não pode esquecer nunca os conhecimentos de física e também de química. São 4 blocos temáticos que formam as ciências. Eu quero começar com essa parte básica para que a gente possa depois começar as questões de fato, tá bom? Quais são os 4 blocos temáticos? São eles: o bloco temático ambiente, tá? Que está relacionado com as interações que ocorrem no meio ambiente, as interações que ocorrem na natureza. Nós temos também o bloco temático ser humano e saúde, que está diretamente ligado à parte do nosso organismo, desde a organização do ser vivo até a parte aplicada, né? Ou seja, a saúde e desenvolvimento correto. Nós temos também recursos tecnológicos que estão diretamente ligados com o avanço científico, né? A gente sabe, por exemplo, que parece que não,
mas certos eventos científicos, como o homem pousar na Lua, afetaram diretamente a vida do ser humano e a existência do nosso planeta. Esses 3 blocos eles se aplicam a todo nível fundamental, desde o primeiro ano ali no primeiro ciclo até o último ano, 9º ano do ensino fundamental, tá? Mas nós temos um 4º bloco que entra na parte aí do ensino fundamental dos anos finais, que seria Terra e Universo, que também engloba aí conhecimentos de geografia, tá? A parte, por exemplo, das camadas da Terra, placas tectônicas, teorias de tectônica de placas e etc, tá? Então, esses são os conteúdos que a gente passeia durante um preparatório para concurso na área de ciências biológicas. Você quer ser professor de ciências? Você quer ser efetivo? Chegou a sua vez. O seu concurso está lá com o edital aberto e esperando, tá? Então vamos lá. Vamos para a primeira questão dessa noite. Vamos trabalhar com questões. Treino de questões vai te levar à excelência, certo? Veja essa questão da UEL. Que questão interessante e que é tão fácil de responder, mas a gente às vezes vai complicar um pouquinho. Vê. Pela secção reta de um condutor de eletricidade passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a... Primeiro, gente, a gente tem que entender e relembrar o que é um circuito elétrico. Então, normalmente, um circuito elétrico, ele envolve ali uma bateria ou uma pilha, que a gente chama de gerador, um fio condutor e uma resistência, normalmente. Mas podem ter outras... podem ter outros componentes aí no meio do caminho, tá? Mas, geralmente, é um gerador, um condutor, uma resistência, alguém que resiste à corrente. E a corrente ela está em movimento, né? Ela está ali se movimentando no fio condutor. Basicamente, a fórmula que rege a questão da intensidade de corrente, a amperagem, é a fórmula intensidade de corrente, representada pela letra I, é igual a Q, que seria a carga em coulombs, tá? Dividido por ΔT, que seria a variação do tempo. Voltando para a pergunta, tá? Voltando aí para a pergunta. Se você olhar a pergunta de novo, você vai perceber que nela não está expresso o tempo escrito em número. O tempo está expresso em minuto, ou seja, em palavra. E muitas vezes, quando a gente vai responder questões de matemática, de física, a gente acaba se atropelando por não entender que números e palavras se complementam. Um minuto equivale ao quê? O ΔT dessa fórmula geralmente é aplicado em segundos. Então, nesse caso, se a gente fosse botar a fórmula no papel, a gente teria o seguinte, ó, 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, a minha fórmula, eu tenho a questão da corrente, né? Perdão, a questão da corrente não. Eu quero saber a corrente. Eu tenho o valor da carga elétrica já expressa. Eu tenho o valor do tempo que essa carga passou ali pelo condutor e eu vou calcular qual é a intensidade de corrente. Então, sabendo que a fórmula é intensidade igual a coulombs, ou seja, carga, dividido pelo tempo, eu tenho 12 dividido por 60, que vai dar 0,2 amperes. Então, essa seria a resolução. E você pode encontrar questões como essa, e você tem que lembrar dessa fórmulazinha básica. Então, guarda aí na tua cabeça, tá? Quando tiver uma carga aplicada a um condutor durante um período de tempo, está querendo saber a intensidade. Se está querendo saber a intensidade, é só dividir carga pelo tempo. E assim você chega lá. Existem outras fórmulas que a gente também vai precisar trabalhar quando fala de eletricidade. Por exemplo, é muito interessante que o professor de ciências ele tenha a capacidade de trabalhar com o seu aluno a questão do consumo de energia sustentável, do consumo consciente de energia. Por isso que você vai encontrar em certos concursos para professor de ciências questões relacionadas a cálculo de consumo de eletricidade. Tanto convertendo a eletricidade para valor financeiro, para monetário, quanto para quilowatts, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está falando de um chuveiro elétrico que está presente nas residências do Brasil, né? Não é comum em outros países, mas no Brasil é muito comum resistência elétrica para aquecer água, que é o chuveiro elétrico. Nesse caso, nós estamos falando de uma potência de um chuveiro próxima a 5.000 watts. A potência do chuveiro da minha casa, mais ou menos isso.
Então, sabendo que nessa casa moram 5 pessoas e que cada uma toma 2 banhos diários de 15 minutos, determine o consumo de energia mensal em quilowatts-hora. Primeiro, eu estou falando de banhos de 15 minutos. E cada pessoa vai tomar 2 banhos. Então, a gente está falando de 30 minutos de banho por pessoa. Então, dá aí uma média de 2 horas e meia de banho por dia. E está falando do consumo mensal. Um mês tem, em média, 30 dias. Então, a gente vai basear o nosso valor em 30 dias. Então, nesse primeiro momento, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso saber quanto tempo o chuveiro é utilizado por mês. Então, eu vou calcular aí o valor, tá, de minutos de um dia. São 10 pessoas, tá? Perdão, são 5 pessoas, 10 banhos, porque cada uma toma 2 banhos. Então, cada minuto aí, né, desse banho vai ter um custo em quilowatts. Por isso, os 10 banhos a cada 15, durando 15 minutos por dia, vão ser algo em torno de 150 minutos diários, tá? E eu só multiplico por 30 para saber quantos por mês, que dá aí 4.500 por mês. Imagina, 4.500 minutos por mês. Banho de 15 minutos é um banho exagerado, né? Mas aí a questão que importa não é a ideia de se é consciente ou não o uso do chuveiro, mas chamar a atenção aí para as quantidades. Então, sabendo que 60 minutos é 1 hora, eu preciso saber quantas horas equivalem 4.500 minutos. Por isso que eu calculo ΔT. Lembra da fórmula que a gente usa ΔT? É variação do tempo. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar o tempo em hora. Olha o quilowatt-hora. Então, já diz em que tipo de tempo eu estou lidando. Eu estou lidando com hora. Nesse sentido, o próximo passo da nossa fórmula é você organizar agora a fórmula de energia e seu consumo. A energia consumida é igual à potência multiplicada pela variação do tempo. A gente viu que a potência é 5.000 e a gente viu que a variação do tempo aí foi equivalente a 75 horas. Mas antes de trabalhar a potência em watts, 5.000 watts, a gente vai transformar ela para kilowatt. Então, cada 1.000 watts equivale a 1 kilowatt. Logo, eu divido, obviamente, 5.000 por 1.000, que vai dar 5 quilowatts. Então, nesse sentido, eu tenho aí um chuveiro elétrico, tá, de uma residência que está consumindo 5 quilowatts, tá, através de 75 horas. Por isso que, inclusive aqui, ó, na unidade de medida desse arquivo, eu acabei colocando sem querer errado, tá? Não é watts, é quilowatts. Corrija aí na sua casa, tá? Para não errar. É P igual a 5 quilowatts. Então, nesse caso aqui, basta multiplicar. Tá? A energia vai ser igual a potência, 5 kW, multiplicado pelo tempo, que seria 75 horas, para saber o quilowatts por hora. Por isso que a gente chega a 375 kWh. Essa seria a resposta. Vejam que não é difícil, mas o percurso ele termina sendo complexo. Por isso que a gente precisa entender que as questões que envolvem a parte de física, elas vão precisar de um pouco de empenho para você aprender e relembrar sempre as fórmulas aplicadas. Vamos agora para uma pergunta de química. Essa pergunta de química, bem legal para a gente entender, tá? Ela envolve uma parte muito importante, combustíveis fósseis, mais especificamente o gás natural. Vê, a gente passou pela primeira disciplina, física, e agora a gente está em química. Vamos lá, olha a ideia. O gás natural transformou-se de sapo em príncipe na matriz energética mundial. E tem um limite, porque é um combustível fóssil. No século XIX, nos Estados Unidos, era considerado um estorvo a ser encontrado junto com o petróleo. Ou seja, no passado, ele não era tão importante, porque se achava que você gastava muito tempo e dinheiro para refinar o petróleo tendo gás. Tinha que se queimar e se jogar fora esse gás, pois exigia uma série de procedimentos de segurança que encareciam e complicavam as atividades de prospecção. No século XX, a partir dos anos 80, o consumo entrou em franca expansão e o gás natural transformou-se na fonte de energia de origem fóssil a registrar maior crescimento no mundo, uma posição que detém até hoje, o que deverá se manter a médio prazo, porque, obviamente, mais uma vez falando, é um combustível que tem limite, que vai chegar no limite, tá? Então, olha a pergunta.
Quanto ao gás natural, observe as assertivas abaixo. Vamos para as assertivas. Número 1. O gás natural é um hidrocarboneto resultante da decomposição da matéria inorgânica durante milhões de anos. E aí, gente, é decomposição da matéria inorgânica? Uma vez que eu falo de combustível fóssil, eu estou falando de fóssil. Fóssil lembra logo, obviamente, animais, plantas, seres vivos, bactérias, no caso dos combustíveis. Né? O carvão mineral é planta, petróleo, gás podem ser oriundos de bactérias. Então, essa primeira afirmativa ela está incorreta, porque não é matéria inorgânica. Veja que é só um trecho que pode fazer você não conseguir a sua aprovação, tá bom? Então, tá errado essa daí. Olha 2. O gás natural é encontrado no subsolo, em rochas porosas, isoladas do meio ambiente, por uma camada impermeável. Sim, se não tivesse essa camada impermeável, o gás ele escaparia de alguma forma ou sequer se formaria. Beleza. Bora para a próxima. Em suas primeiras etapas de organização, esta matéria orgânica de origem animal produz petróleo em seus últimos estágios de degradação, o gás natural. Pensem comigo, gente. Petróleo, ele normalmente é mais viscoso e tem uma forma líquida. Então, a gente tem ali grandes cadeias carbônicas. O gás natural, normalmente, ele é volátil. Ele tem pequenas cadeias orgânicas. Dessa forma, essas pequenas cadeias orgânicas elas estão livres na forma gasosa. Então tá certo, começa por petróleo e depois chega ao gás natural. Tá certo. Deixa eu ver cá. Sim, estamos na afirmativa número 3. Em suas primeiras etapas de decomposição, esta matéria orgânica de origem animal produz petróleo. Então, está falando aí de animais que morreram e formaram o petróleo. Em seus últimos estágios de degradação, o gás natural. Por isso, é comum a descoberta do gás natural, tanto associado ao petróleo, quanto em campos isolados. Também, a gente pode ter um processo de formação do gás natural que não envolva mais o petróleo. E a quarta afirmativa, assim como ocorre com o petróleo, a composição básica do gás natural são as moléculas de hidrocarbonetos, encontradas em estado volátil e de baixa densidade. No caso do gás natural, sim, volátil e de baixa densidade. Por isso que a banca IESES, ela colocou a letra B como correta. 2, 3 e 4 são afirmativas corretas, mas a gente precisa prestar atenção para poder entender bem essa questão, porque ela é cheia de nuances e é uma questão considerada de nível médio para difícil. Vamos para a próxima, ainda sobre química, agora química atômica, envolvendo energia nuclear. É normalmente uma fissura das bancas trabalhar a questão da energia. Por quê? É um calo no sapato da humanidade. Energia, normalmente, é um calo que a humanidade enfrenta porque energia termina sendo limitada nas fontes que a gente usa com maior constância, que são as fontes, normalmente, de energias não renováveis, como é o caso do próprio petróleo, gás natural, e até mesmo alguns consideram energia nuclear como não renovável. Outros pesquisadores acham como renovável, fica a critério do pesquisador, tá bom? Então, veja, um moderador de radioatividade, para quem não estudou um esquema de um reator nuclear, deve saber que um reator nuclear, normalmente, ele é formado por um combustível, que seria matéria radioativa. Nesse caso, a gente pode usar vários átomos radioativos, né? O próprio urânio é um exemplo aí clássico. Então, normalmente a gente usa um combustível, que são varetas de combustível, e utilizamos também moderadores e varetas de controle. Varetas de controle, geralmente de grafite, vão controlar e impedir o processo de dissociação dos nêutrons da fissão nuclear. Lembra, o núcleo tem nêutrons e prótons que vão se fissurar, e vão sair ali os nêutrons, batendo em outros átomos e fissurando outros átomos, liberando energia, que é convertida em energia térmica, que é convertida em energia elétrica. Então, esse moderador de radioatividade é usado para o controle do processo, para que ele não aconteça de forma descambada e, dessa forma, surja aí um problema como foi lá em Chernobyl, né, quando aconteceu a explosão da usina nuclear. A gente não quer a explosão, porque não é uma bomba, a gente está falando de uma usina que precisa ser constante, né? Então,
vai gerar o calor que vai ser usado para obter energia. O moderador funciona. Letra A, ligando-se ao átomo radioativo e inativando? Não. Normalmente, moléculas radioativas não têm chave de liga e desliga. Então, o moderador não desliga, tá? Tá errado. Letra B, absorvendo elétrons emitidos pelos átomos radioativos. Faz mais sentido. Uma vez que você absorve o elétron, né, a partícula subatômica, você vai impedir que ela acione outra molécula radioativa, impedindo assim a reação em cadeia. Letra B, aparentemente correta. Vamos para a letra C. Mais assertiva, mais correta. Vamos para a letra C. Promovendo a fusão de núcleos radioativos. Se você promove a fusão, você está fazendo o processo que acontece lá no Sol. O Sol não funciona por fissão nuclear, ele funciona ao contrário, por fusão nuclear, né? Transformando hidrogênio em hélio. Então, também não. Letra D. Emitindo fótons? Também não. Fótons são partículas luminosas e que não são emitidas aí pelos moderadores. Letra E. Absorvendo nêutrons antes que estes colidam com nuclídeos instáveis. V. A gente viu a letra B e ficou tentado por ela, e a gente vê agora a letra E e fica tentado por ela. Aí vem a pergunta: quem é que vai literalmente continuar a fissão nuclear? É o elétron ou o nêutron? Gente, é o nêutron, tá? Então, a resposta aqui seria a letra E. Porque a letra B, ela está falando dos elétrons. Elétrons fazem parte das camadas eletrônicas ali do átomo, e não são os elétrons lançados na fissão nuclear, tá certo? Isso é uma pegadinha. Você vê bonitinho, você marca um pontinho e acha que ela está correta, mas ela está incorreta. Ela tem uma base de incorreção. E você, como professor de ciências, quando lê essa letra B, você tem que ter a noção de que nêutrons, não elétrons, tá? São nêutrons, são partículas de núcleo que são lançadas pela radioatividade. Existem os 3 tipos de radioatividade, né? Alfa, beta e gama. A alfa é quando os nêutrons são lançados e eles batem ali numa parede, como uma parede de concreto, e ficam presos, tá? A gente tem radiação beta e radiação gama, que vão envolver outros tipos de energia. Próxima questão, também relacionada aí à parte de aplicabilidade de átomos radioativos. Vê essa questão que interessante. O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração. Olha o que está falando, radiação de grande penetração. É aquela cujo a partícula ou a onda eletromagnética radioativa vai penetrar bastante. Obviamente, partículas penetram mais raso do que ondas eletromagnéticas. Por isso que a aplicação citada no texto, né, que seria partículas de grande penetração no corpo humano, que são utilizadas no tratamento do câncer, se referem a qual tipo de radiação? Não seria alfa, porque a alfa é superficial, partículas nêutrons que são lançados e batem ali numa parede. Não seria beta, porque também é superficial. Não seria ultravioleta, tá? Porque a ultravioleta, ela, apesar de afetar o nosso DNA e também os nossos tecidos, ela não vai ter essa capacidade. A gente não está falando aí de radioatividade, a gente está falando de radiação ultravioleta. E não seria um raio-x, tá certo? Nesse caso, a gente está falando da radiação gama, que ela tem capacidade de penetrabilidade até mesmo no metal, tá? Então, o papel conseguiria suprimir radiação alfa, tá? O concreto, ele vai conseguir ali suprimir parte da radiação gama. Normalmente se usa metais como chumbo através do gene, mas não são afetados, tá certo? Vamos para essa questão aqui da IBFC. Olha aqui, ó. Questão relacionada à parte de células a questão de biologia molecular, né? A parte microscópica do nosso corpo humano. Vejam só, sobre os cromossomos, genética de cromossomos biomolecular, analise as afirmativas abaixo, tá? 1. A melhor fase da divisão celular para observar o cromossomo é a metáfase, pois eles estão no grau máximo de espiralação. Muita gente não lembra, mas o cromossomo ele se organiza com DNA,
que vai se espiralando, né, ao redor das proteínas que nós chamamos de histonas, e essas proteínas, quando se espiralam, elas formam ali o cromossomo. E sim, a gente tem 4 fases da divisão celular: a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase é a fase em que o cromossomo começa a condensar. O núcleo vai se desfazer. Metáfase é quando os cromossomos se alinham ao centro, então eles estão no seu grau máximo de condensação, de espiralação. Tá? Então está correta essa afirmativa. E a anáfase é quando as cromátides irmãs da mitose ou os cromossomos homólogos na meiose se separam. É aí que acontece a anáfase. E a telófase é quando as duas células elas vão se separar através de um processo chamado citocinese. Então, é muito importante que você lembre para a biologia molecular das fases, por exemplo, do ciclo celular. A segunda afirmativa: translocação é uma alteração estrutural em que parte de um cromossomo se liga a outro cromossomo não homólogo. Então, perceba, translocação é uma fase, tá, que vai acontecer quando, por exemplo, você tem aí uma mudança de um gene que sai, um pedaço de um cromossomo que sai de um gene ali e passa para o outro. E quando ele diz não homólogo, ele está falando de troca de genes aí, de pedaços de cromossomo entre 2 outros tipos de cromossomos que não são homólogos, tá? Então, sim, a translocação aparenta ser isso. Vamos para a última. As anomalias de cromossomos sexuais ocorrem durante a separação dos cromossomos homólogos, na prófase 1, ou segregação das cromátides irmãs. Olha para isso, ó. As anomalias de cromossomos vão ocorrer na prófase 1? Não, gente. Não na prófase 1. É na anáfase 1. Por quê? Na anáfase 1, isso é muito comum, por exemplo, para a síndrome de Down. Na anáfase 1, quando vai haver a separação dos cromossomos homólogos, você vai ter o que a gente chama de, entre aspas, tá? Separação incorreta do cromossomo 21, né? A trissomia do cromossomo 21. Então, ao invés dos cromossomos se separarem, eles migram juntos para um dos polos da célula. E isso faz com que haja a trissomia do cromossomo 21, conhecida como síndrome de Down, tá? Então, essa afirmativa 3 aí, ela está trazendo prófase ao invés de anáfase. Isso é o erro dela. Então, ela está incorreta. As outras duas, elas estão sim corretas. Por isso, alternativa letra B de bola. Deixa eu fazer o merchan também do curso, né? Gente, ó, a gente está com um curso aberto, tá? O GD Curso, junto comigo, estão com um curso preparatório para professor de ciências, onde a gente vai abordar essas partes aí relacionadas à física, química, biologia da ciência natural, né? Que é o concurso que vocês estão focando. Por isso que eu digo a você que está assistindo essa live do YouTube em outro momento, ou essa gravação aqui do GD Cursos em outro momento, você pode muito bem entrar na nossa sala exclusiva, tá? Onde nós vamos ter aulas ao vivo, mas também nós vamos ter aulas que vão ficar gravadas. Então, você não vai perder nenhuma aula, porque elas ficam gravadas. Se você está vendo aqui uma semana depois do dia 22 de setembro, você ainda tem a chance de acessar todo o material exclusivo que vai ficando gravado. E de tirar dúvidas comigo também, tá? Então, anota aí o WhatsApp, tá? É o DDD 81, tá? De Pernambuco. Pernambuco para o Brasil, você que está aí de todo lugar nos assistindo. Número 99189-2565. De novo, 81 é o DDD 99189-2565. E assim, você vai poder participar do nosso grupo exclusivo, tá bom? Então, vamos aqui para a próxima questão. Essa daqui é uma questão do Instituto Mais. Essa questão, ela envolve biologia e física. É mais uma que aplica física em biologia. Inclusive, está relacionada diretamente com o tema que a Sebrasp sorteou, tá, para professor de ciências na prova prática da Prefeitura do Recife. Tema muito importante aí para concursos de professor de ciências. Vamos lá. Sobre a miopia, assinale
a alternativa correta. Então tá aí o grupo de alternativas. Letra A. Quem tem miopia enxerga melhor para longe que para perto, se interessando pouco pelos objetos e brinquedos próximos. Aí a gente está lidando com crianças, né? Letra B. Quem tem miopia possui lacrimejamento, coceira, vermelhidão e dor de cabeça. Será? Nós temos miopia, a gente tem que saber das doenças, tá? Quem tem miopia franze a testa para ver melhor de longe. Será que isso sempre vai acontecer? Letra D. Costuma aparecer depois dos 5 anos. Gente, vê só. A miopia é uma doença muito comum, né? Que é o famoso enxergar de longe. Você enxerga tudo ali de forma embaçada. Então, para uma criança, obviamente, quando você enxerga menos de longe, você vai ter dificuldade na hora de enxergar. Isso é fato. Então, nesse caso, a miopia, para quem tem dificuldade de enxergar de longe, como vocês podem observar aqui nesses esquemas, isso está acontecendo por quê? Na visão normal, você tem 3 que a gente chama de retina. De novo, repito, córnea, que é uma lente translúcida, né? Ela não tem cor. Temos o cristalino, que é uma lente cristalina aqui no interior, tá? E temos uma faceta chamada de retina. A retina é a face do nosso olho interno que vai formar a imagem e perceber essa imagem. Quando uma pessoa ela é míope, ela vai ter um probleminha ali de achatamento da sua visão. Então, esse achatamento do olho vai fazer com que as imagens se formem antes da retina, e isso causa o embaçamento das imagens distantes. Por isso, a gente corrige ali com uma lente côncava. Já quem tem hipermetropia, que é outra doença também da parte da visão, vai ter o olho mais estreito. Isso faz com que a imagem seja formada atrás da retina. Você corrige isso com uma lente que a gente chama de convexa. Por isso que, nesse caso, pessoas com miopia, elas tendem a franzir a testa para ver melhor de longe. É só você lembrar, por exemplo, no meu caso aqui, eu já tenho uma miopia um pouco avançada na idade jovem, mas o nosso vovô e a nossa vovó quer ver lá de longe o ônibus que tem vindo, ele franze a testa, bota a mão em cima do cabelo, tá? Então, por que a letra A não está certa? Porque ele não se interessa pelos brinquedos e objetos de perto, beleza, mas não é por conta da miopia, seria por conta da hipermetropia. Costuma aparecer depois de 5 anos? Não, pode aparecer antes. E essa questão do lacrimejamento, coceira, vermelhidão e dor de cabeça está mais para alguma infecção no olho ou até mesmo um glaucoma do que de propriamente dito pela miopia. Vejam que eles trouxeram uma linguagem tão rasa que você às vezes fica até meio... fica um pouquinho ali pensativo na hora de marcar a alternativa, tá? Tem mais. Olha aí, ó. Questão de geografia aplicada às ciências da natureza. Aqui é uma típica questão de tectônica de placas. Olha o que o texto diz. Observe o mapa abaixo, no caso aqui eu botei ao lado, por conta do espaço, mas observe o mapa ao lado e leia o enunciado e responda a questão. Vamos lá. As placas tectônicas são imensos blocos rochosos, isso aí a gente sabe, de tamanhos e formas diversas, está na imagem, e milhares de quilômetros de extensão, que deslizam sobre o magma, como se fossem literalmente canoas, ou, para quem preferir ali, como se estivessem literalmente flutuando como boias, né? E constituem a litosfera. Beleza. Ao se movimentar, esses blocos geram 2 tipos principais de tectonismo. A colisão de placas tectônicas e o afastamento de placas tectônicas. Isso porque eles não estão falando do cisalhamento das placas tectônicas, que é quando 2 placas elas se deslizam uma ao lado da outra, tá certo? Eles só estão focando em placas que se encontram, convergem, e placas que se afastam, divergem. Eles não estão falando das placas que deslizam próximas umas às outras, que a gente chama de força de cisalhamento, tá? Ao se tratar, no caso aí, da colisão de placas tectônicas, o tipo de relevo que se constitui é... Gente, imagina, eu tenho 2 placas colidindo. Normalmente, uma é maior que a outra, uma é mais leve que a outra, né? Porque a maior é mais pesada e a menor é leve. Quando as duas se chocam, quem é mais leve tende a vir para baixo e quem é
mais pesada tende a se dobrar na parte de cima. Por isso que a gente diz que, normalmente, quando se trata de colisão de placas tectônicas, a gente observa não a formação de planaltos e planícies, nem depressões, nem dorsais oceânicas. A gente está falando das cadeias montanhosas, não tem como duvidar. Beleza? Essa é facinha, mas você precisa relembrar, né? De placas com limites divergentes, limites convergentes, tá? É muito importante você lembrar disso daí. E essa questão aqui, ó, questão de biologia aplicada aos seres vivos. Marque a alternativa que apresenta uma doença transmissível causada por um vírus. Nesse caso aqui, gente, o que é que a gente tem? Hanseníase. Quem causa hanseníase? Bacilo de Hansen, né? Que é uma bactéria. Coqueluche, quem causa? Esse nome que vem de coco, é uma bactéria em forma de coco. E difteria também é através de uma bactéria. Tá aí. Todas as três têm vacina bacteriana. E a poliomielite é causado pelo vírus da polio, que também é conhecido como vírus da paralisia infantil, tá? Então, como é a estrutura de um vírus? Geralmente o vírus, ele tem o que a gente chama de capsídeo, que é uma estrutura proteica que protege o material genético. Nós temos o material genético, ácido nucleico propriamente dito, que pode ser DNA, pode ser RNA, como é o caso de alguns retrovírus e outros vírus RNA. E nós temos alguns casos, como citomegalovírus, um dos causadores de um tipo de herpes, que tem os dois materiais genéticos, tá? Tanto DNA quanto RNA. E esse daqui seria um vírus nu, tá? É um vírus sem cápsula. E nós temos os vírus que podem ser considerados encapsulados ou envelopados. Eles possuem tanto o ácido nucleico e o capsídeo e por fora um envelope formado de lipídios. No caso aqui, ó, o vírus da polio, né, da poliomielite, que é essa imagem aqui, ela não é revestida aí, essa estrutura microscópica não é revestida por uma cápsula ali, tá? Nós temos apenas as proteínas. Então, essa seria a nossa resposta. Beleza, gente? Então, isso é um pouquinho do que a gente vai encontrar na resolução de questões do nosso curso. Nós vamos ter parte teórica, vamos ter resolução de questões, vamos ter momentos de debate, e vocês estão sempre abertos a perguntar e falar daquilo que quiserem. Por isso eu digo a vocês, querendo, procura aí, gente. Pelo WhatsApp você vai encontrar, tá? Pode ser pelo Instagram também, ó, @prof.arturmenezes, ou lá no GD Cursos, tá? @GD Concursos Edu. Você vai falar com um de nós e aí a gente vai encaminhar você para esse curso preparatório. Ou vai pelo WhatsApp, anota aí. 81 é o DDD, tá? Nós temos o número 9, depois 9189-2565. 81 DDD 9189-2565. E assim a gente encerra essa nossa live de hoje à noite. Eu agradeço a você que esteve comigo aqui pelo YouTube. Aquele abraço, tá? A você que esteve comigo aqui pelo YouTube. Um abraço grande. Estude, foco, tem concurso no Brasil todo, a sua hora vai chegar. Você tem que pensar sempre assim. Não passei até agora, mas a minha hora vai chegar. O meu momento vai chegar. Abraça essa oportunidade, vem fazer o preparatório com a gente, fica de olho, tá? Vem aí concurso da Paraíba, vem aí concurso do Rio de Janeiro para professor de biologia, vem concurso no Brasil todo, concursos de institutos federais, entre outros, tá certo? Aquele abraço. E a você que estava aqui pelo Meet, também aquele grande abraço a você, tá?